Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos estudar o capítulo 7 do Evangelho de João. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galiléia porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: Deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: O meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Notamos mais uma vez a imagem negativa que o evangelista nos passa dos judeus. Mesmo que a sua intenção seja se referir aos responsáveis pela religião judaica, pelos líderes político-religiosos ligados ao templo, a imagem do judeu como perseguidor de Jesus fica evidente. Não podemos perder de vista a época e o contexto histórico em que este evangelho foi escrito. João escreveu na cidade de Éfeso, dirigindo-se ao mundo grego. Era preciso explicar aos gregos que não conheciam as tradições judaicas o motivo de Jesus ter sido crucificado. As controvérsias sobre quem seriam os irmãos de Jesus nunca foram solucionadas. Podem ser filhos de um casamento anterior de José, portanto irmãos mais velhos. Podem ser filhos de José e Maria, portanto irmãos mais novos. Ou podem ser seus primos, que também poderiam ser chamados de irmãos. Quem diz que os irmãos de Jesus não criam em Jesus é o evangelista. Pelas palavras atribuídas aos seus irmãos, não notamos nem descrença, nem má vontade alguma da parte deles em relação a Jesus, pelo contrário. Diz a tradição que este evangelho foi escrito pelo apóstolo João. Este mesmo João, quando jovem, perguntou a Jesus se poderiam fazer descer fogo do céu sobre os samaritanos que não os deixaram passar pelas suas terras. É uma atitude de um jovem impulsivo e que certamente não havia entendido naquele momento a missão de Jesus. Os irmãos de Jesus também não haviam entendido o alcance da missão de Jesus. A sua intenção era boa. Se Jesus cumpriu uma missão, nada mais natural que se fizesse conhecido em Jerusalém por ocasião de uma festa popular como era a Festa dos Tabernáculos, que durava 7 dias. Os judeus esperavam há séculos pelo Messias, o grande líder enviado de Deus que iria devolver ao povo israelita a glória que ele julgava merecer. Pela análise das previsões a respeito do Messias nas Escrituras, tinham como certo que o Messias deveria ser o diretor dos poderes civis e religiosos do país. Então não havia nada de errado no fato de seus irmãos sugerirem que Jesus comparecesse à festa e fizesse lá uma aparição espetacular. Será que João tinha má vontade com os irmãos de Jesus para dizer que os seus irmãos não criam em Jesus? Essa é a impressão que a tradução nos passa, porque traduzem o verbo grego pisteuen como crer, quando na verdade pisteuen tem um sentido muito mais amplo, de ser fiel, de sintonizar, estar em harmonia, aderir totalmente. Crer, eles criam em Jesus, tanto é que aconselhavam Jesus a se mostrar, assim como muitas pessoas de péssimos currículos que se convertem a determinadas denominações religiosas e dizem que creem em Deus ou em Jesus. Como disse mais tarde Tiago, irmão de Jesus, crer até os demônios creem em Deus. Aliás, há passagens no Novo Testamento que dizem que os irmãos de Jesus eram seus seguidores depois da sua morte. Mas o verbo pisteuen, tão presente nos evangelhos, é muito mais do que apenas crer. Se você ainda não assistiu, assista ao meu vídeo Fé e Crença são a mesma coisa? A confusão entre fé e crença é a maior desgraça conceitual do cristianismo. O link está aqui embaixo. Mas exatamente nesta sugestão dos irmãos de Jesus e na resposta de Jesus a eles, nós encontramos o porquê de só agora nós termos condições de compreender o ensinamento de Jesus com mais profundidade.
Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. A palavra grega traduzida como oculto é cripto, que significa uma coisa secreta, voltada para dentro. Não há ninguém que procure ser conhecido. A palavra traduzida como conhecido é parresia, que quer dizer ousadia, coragem para falar em público, falar abertamente. E a palavra traduzida como manifestar, manifesta-te ao mundo, é phanerô, brilhar, tornar evidente. Por que nós temos que interpretar o Evangelho de Jesus? Porque nós somos 7 bilhões de espíritos encarnados e mais de 20 bilhões de espíritos desencarnados, todos em graus evolutivos ligeiramente diferentes. Não há nenhum espírito exatamente igual ao outro em conhecimentos e experiências. Hoje ainda muitos milhões de espíritos não têm condições de compreender o Evangelho nem ao pé da letra, muito menos de buscar e de encontrar o seu verdadeiro sentido por trás das letras mortas. Jesus sabia disso e por isso nos legou este ensino de maneira oculta, de maneira voltada para dentro. Seus irmãos, que representam todos nós, Jesus é o nosso irmão mais velho, seus irmãos pedem que ele não ensine secretamente, que não dê ensinamentos voltados para dentro, que ele manifeste-se ao mundo, ou seja, que ele brilhe, que faça brilhar o seu ensino, que torne o seu ensino evidente a todos. Mas Jesus diz que ainda não é chegado o seu tempo. Ainda não chegou o tempo de ser compreendido em sua profundidade. Mas o nosso tempo está sempre pronto. Quem faz o nosso tempo somos nós mesmos. Nosso destino é a felicidade. Quem decide sobre o maior ou menor tempo que levaremos para conquistar o nosso destino de felicidade somos nós mesmos. João explica que os irmãos de Jesus não aderiam a ele. Os irmãos somos nós. E nós encontramos a felicidade quando aderimos definitivamente ao Cristo que está dentro de nós. Jesus continua: não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Lá no primeiro capítulo vimos que a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. A luz deixa à vista os erros, as obras más. O mundo não odeia quem é semelhante ao mundo. Quem se identifica com os falsos valores do mundo está ajustado a ele, não é odiado. Mas quem se opõe aos falsos valores do mundo é aquilo que chamam de desajustado, o que deve ser recebido como um elogio. Subi vós outros à festa, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhes Jesus estas coisas e continuou na Galiléia. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Em algumas traduções, Jesus diz: eu não subo ainda a esta festa. Mas alguns manuscritos antigos não contêm este ainda. Jesus não disse que não subiria ainda a esta festa. Ele disse que não subiria à festa. A palavra ainda foi acrescentada para que não ficasse a impressão de que Jesus mentiu ou se contradisse, pois Jesus disse que não subiria à festa, mas depois, quando seus irmãos já tinham ido, ele também foi, como diz o texto, não manifestamente, mas como em oculto. Esses receios de possíveis contradições no ensino de Jesus são típicos de quem não compreende o ensino de Jesus. A encarnação de Jesus na Terra foi milenarmente planejada. Ele não iria precipitar os fatos, colocando em risco o seu planejamento, por causa de pudores que nós valorizamos, mas que não têm o menor fundamento no ensino de Jesus. Pensam que isso pode ter sido uma mentira de Jesus. Nem sempre convém dizer toda a verdade. O que temos que buscar sempre é o simbolismo que se encontra por trás das letras. É isto que nos interessa nos evangelhos. Este evangelho fala muito em sinais, que é a tradução do grego semeion. Semeion quer dizer símbolo. O evangelho é feito de símbolos. Esta era a festa dos judeus, a festa dos tabernáculos. Tabernáculo ou tenda é um dos modos de se referirem ao corpo físico.
conforme nós vemos na segunda epístola de Pedro e na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Judeu quer dizer aquele que louva a Deus. Esta festa representa aqui a festa dos corpos, a festa das coisas materiais, dos prazeres físicos. Representa aqueles que louvam a Deus, mas percebem em Deus apenas um provedor de coisas materiais. Vivem em função do seu ego, da sua personalidade, sem se ocuparem verdadeiramente com as coisas do Espírito. O Cristo não participa dessa festa, pois ele está ligado ao Espírito imortal, não ao corpo transitório. O Cristo está em nós, onde quer que nós estejamos, mas nós não podemos vê-lo, pois ele não se manifesta em meio às coisas materiais, mas está oculto dentro de nós. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, e outros: não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por ter medo dos judeus. Os que louvam a Deus procuravam o Cristo e dividem as opiniões a seu respeito. Uns defendem que o Cristo, que é Deus em nós, é bom. Outros acham que o Cristo é uma enganação. Mas ninguém fala abertamente do Cristo que habita em nós, por medo das reações daqueles que louvam a Deus. Corria já em meio à festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? Essa festa é a vida como encarnado, pois é a festa dos corpos, é a festa da nossa personalidade transitória, desta personagem que nós interpretamos e que associamos ao corpo físico como se fôssemos o corpo. No meio da festa, ou seja, no meio da vida, o Cristo surge no templo. O templo, como nós vimos no vídeo número 5, também simboliza o corpo. O Cristo sobe no templo e ensina. Os que louvam a Deus ficam maravilhados, pois não entendem de onde vem o ensino que brota do seu íntimo. Não entendem a natureza do seu Cristo interno. Não sabem que o Cristo é Deus em nós. Como sabe este letras sem ter estudado? As letras a que eles se referem é o ensino rabínico no templo de Jerusalém. Jesus não havia estudado formalmente como um rabino, não havia frequentado as suas escolas. Respondeu-lhes Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Mais uma vez, Jesus deixa claro que ele não é Deus, pois ele foi enviado. Jesus diz isso mais de 40 vezes. Só é enviado quem é subalterno. Um ministro não envia o presidente em missão. E a sua doutrina não é sua, é de Deus. Se é de Deus e não é de Jesus, Jesus não é Deus. A palavra grega telema pode ser traduzida como querer ou como vontade. Aqui ela aparece duas vezes. Se alguém quiser fazer a vontade dele, ou seja, se alguém querer o seu querer, se alguém querer o que Deus quer. Algumas traduções dizem: quem quiser fazer a vontade de Deus conhecerá pela mesma doutrina se falo de mim mesmo ou se ela é de Deus. Essa tradução não é correta. O que o texto grego diz é que quem quiser fazer a vontade de Deus conhecerá acerca da doutrina se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Essa distinção é importante. Do modo como às vezes traduzem, pode dar a impressão de que temos que estudar ou analisar a doutrina para conhecermos se ela é de Deus ou de Jesus. Mas o que o texto grego diz é que o modo de nós conhecermos se a doutrina é de Deus ou de Jesus é fazendo a vontade de Deus. Se quisermos fazer a vontade de Deus, conheceremos se a doutrina apresentada por Jesus é dele ou se é de Deus. Do modo como às vezes traduzem, pode dar a impressão de que somos obrigados a conhecer essa doutrina, e isso não é verdade. O que é indispensável é que nós façamos a vontade de Deus. Não importa se somos cristãos, budistas, hinduístas ou muçulmanos ou ateus. O que importa é que façamos a vontade de Deus. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória.
Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Jesus foi enviado, a sua mensagem não é sua. Então a glória não cabe a ele, mas cabe a quem o enviou, que é Deus. Do mesmo modo, embora numa escala incalculavelmente menor, neste trabalho a que nos propusemos, eu não falo por mim, eu falo por Jesus. Os equívocos que porventura houver neste estudo, e certamente os há, se devem às minhas imperfeições como instrumento. Um instrumento imperfeito não pode realizar um trabalho perfeito. Mas não mereço, portanto, elogios em relação ao conteúdo daquilo que falo, pois apenas repito aquilo que li, ouvi ou que recebi como inspiração. Mas vamos analisar a palavra doxa, aqui neste versículo 18, traduzido como glória. Já falamos em outros vídeos a respeito da palavra doxa, quase sempre traduzida como glória. Embora a palavra glória faça sentido aqui, o contexto parece pedir a palavra opinião. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria opinião, mas o que procura a opinião de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Jesus está se posicionando como um enviado que traz uma mensagem de quem o enviou. Se ele falasse por si mesmo, ele estaria dando a sua própria opinião, mas ele busca transmitir a opinião daquele que o enviou. Nos transmite fielmente a opinião ou a doutrina daquele que o enviou. Então Jesus, nas suas próprias palavras, é verdadeiro e nele não há injustiça. Verdadeiro é a tradução de aletheia. Esta palavra é composta pelo prefixo a, com o sentido de negação, e a palavra lete, que quer dizer esquecimento. Aletheia é o despertamento, o desvelamento daquilo que estava esquecido. Jesus nos desperta. Jesus tira o véu do esquecimento da nossa verdadeira natureza espiritual e divina. Essa parte do discurso de Jesus, que começa no versículo 19 e vai até o versículo 23, provavelmente seja a continuação do capítulo 5, versículo 16, conforme nós já vimos no vídeo número 10. É a sequência lógica daquela passagem. E se saltarmos agora do versículo 18 para o versículo 24, veremos que a sequência deste capítulo 7 não é quebrada. Mas isso não influencia nas lições que nós encontramos aqui. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Corria de boca em boca a notícia de que queriam matar Jesus. E Jesus, enquanto falava, certamente percebia na mente de cada um as suas intenções para com ele. Muitos dos presentes não teriam coragem para matá-lo, mas gostariam que ele fosse morto. Em Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22, Jesus se refere à lei de Moisés e amplia a lei de Moisés. É o que está aqui. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Inferno de fogo aqui é uma forçação de barra desta tradução, mas não vamos analisar isso agora. O que nós vemos é que não basta não matar. Nós não podemos desejar a morte. Nós não podemos desejar o mal de ninguém. Retomamos o texto de João. Respondeu a multidão: tens demônio. Quem é que procura matar-te? Como no texto grego não há artigo antes da palavra demônio, a melhor tradução é tens um demônio. Ou como se diria hoje em algumas igrejas, está com demônio. Ou como se diria em alguns centros espíritas, você está obsediado. Acusavam Jesus de estar iludido por algum espírito atrasado, de estar paranoico. Essa não foi a única vez que fizeram esta acusação a Jesus, assim como também diziam que João Batista tinha demônio. Replicou-lhes Jesus: um só feito realizei e todos vos admirais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas, no sábado circuncidais um homem. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado num sábado, ao todo, um homem? Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. A obra a que Jesus se refere é a cura do paralítico no tanque de Betesda, o que é relatado no capítulo 5.
Jesus curou o paralítico e mandou-o carregar o seu leito. Levanta-te e anda. O sábado era o dia do descanso, o dia dedicado a Deus, e qualquer trabalho era proibido, inclusive carregar o seu próprio leito. Jesus, portanto, era acusado de desrespeitar o sábado, o que era para eles uma acusação gravíssima. Jesus lembra da circuncisão. Todo filho homem era circuncidado no 8º dia de vida, mesmo que o 8º dia caísse num sábado. A circuncisão era o sinal da aliança com Deus e era considerada mais importante do que a lei de Moisés. É isso que Jesus propõe que eles analisem. Se o sinal da aliança com Deus era tão importante para eles, a cura de um homem, que é a própria manifestação do poder de Deus, não devia ser considerada mais importante? Mas aqueles homens eram tão apegados às formalidades da lei que não se permitiam raciocinar. Isso é muito comum ainda hoje. Muitas pessoas que se dizem religiosas apegam-se mais a um conjunto de livros do que ao próprio conceito de Deus. Não conseguem superar as letras mortas, as suas tradições, os seus dogmas, os seus preconceitos. Não se permitem raciocinar, não se permitem perceber as incontáveis incoerências e contradições que este conjunto de livros possui. Não tem coragem de reconhecer que, se há contradições, nem tudo o que está lá é válido, e que o modo de selecionarmos aquilo que é válido e aquilo que não é válido é através do uso da razão. Deus nos dotou de razão para usarmos a razão para raciocinarmos. Acusavam Jesus de violar a lei e indignavam-se contra Jesus. A palavra grega traduzida como indignar é kólate, que se refere a fel, amargor. As pessoas se tornam amargas por causa da sua intolerância. Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Já chamamos a atenção em vídeos anteriores sobre o verbo krinô, que é traduzido como julgar. Essa não é a melhor tradução, e isto fica bem evidente neste versículo. Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. No texto grego nós temos 3 vezes krinô, 2 como verbo e 1 como substantivo, traduzidos normalmente como julgueis, julgai e justiça. E ainda temos uma vez o adjetivo dikaios, traduzido como reta, reta justiça. Krinô se refere ao ato de escolher, selecionar, peneirar, separar o joio do trigo. Do verbo grego krinô, nós temos em português a palavra critério. Nós fazemos escolhas baseadas em critérios, mas estas escolhas nem sempre são julgamentos. Se eu tenho 2 camisas e tenho que vestir uma, eu vou escolher uma camisa. Mas isso não é necessariamente um julgamento. Eu não estou julgando as camisas. Tu, camisa branca, és a escolhida por mim. E tu, ó camisa azul, estás condenada a permanecer pendurada no cabide nas trevas do guarda-roupa. Porque é essa a impressão que nós temos quando lemos sobre julgamento na Bíblia. Sempre que se fala em juízo, dia do juízo, juízo de Deus, ou que Jesus virá julgar, sempre é o verbo krinô, sempre se refere à seleção. Selecionar, separar, escolher, utilizando um critério estabelecido. Então, em vez de não julgueis segundo a aparência, mas julgais segundo a reta justiça, a tradução mais adequada é: não baseiem, não fundamentem o seu critério na aparência, escolham o critério justo. Se pulássemos os versículos 19 a 23, que parecem ser a continuação natural do capítulo 5, iríamos ler o versículo 18 e depois o versículo 24. Ficaria assim: quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Diziam alguns de Jerusalém: não é este aquele a quem procuram matar? Aqui notamos que o evangelista se refere ao povo como alguns de Jerusalém. Isso demonstra que quando ele fala os judeus, ele está se referindo às autoridades. Isso pode ficar claro hoje, se nós prestarmos atenção a isso. Mas os gregos, para quem este evangelho foi escrito,
E posteriormente, grande parte do mundo ocidental não entenderam assim. E os judeus ficaram marcados como aqueles que perseguiram e mataram Jesus. Eis que ele fala abertamente, nada lhe dizem. Porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é de fato o Cristo? Nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Cristo é a tradução grega da palavra hebraica Messias, que é o ungido de Deus, o escolhido de Deus, aquele que as previsões diziam que seria o enviado de Deus para salvar o povo. Eles acreditavam que o Messias iria surgir do nada, numa aparição repentina, sem que ninguém soubesse quem ele era ou de onde tinha vindo. Como sabiam a origem de Jesus, descartavam a hipótese de que ele fosse o Messias, o Cristo. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou dizendo: Vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou? E não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu o conheço porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Deus é a causa primária de todas as coisas, todos viemos de Deus. Nossa personalidade atual tem um nome, está ligada a um corpo. Este corpo foi gerado a partir de um encontro entre um homem e uma mulher, mas o espírito vem de Deus. E conforme vamos nos autoconhecendo, vamos conhecendo Deus. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão porque ainda não era chegada a sua hora. E contudo muitos de entre a multidão creram nele e diziam: Quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Disse-lhes Jesus: Ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Haveis de procurar-me e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: Para onde irá este que não o possamos achar? Irá, porventura, para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? Que significa, de fato, o que ele diz: Haveis de procurar-me e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Jesus disse: Haveis de procurar-me e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Jesus está se referindo ao Cristo interno de cada um. Aqueles que o perseguiam e procuravam matá-lo estão evolutivamente muito distantes de descobrirem o Cristo dentro de si. Por uma questão vibracional, mesmo que procurem o Cristo, não o encontram. É o mesmo que um bandido que cometeu muitos crimes procurar ter paz. Ele não vai encontrar paz. Ele está vibrando na frequência do crime e terá que passar por uma transformação interna e dispor-se a reparar os seus erros para que encontre a paz. Enquanto não houver essa transformação interna, ele não poderá ir aonde está o Cristo. Ele não tem acesso ao Cristo interno, pois o seu padrão vibratório não permite. A sua consciência ainda não foi suficientemente despertada. Jesus diz: aonde eu estou. Ser e estar, no grego, assim como no inglês, são o mesmo verbo. Aonde eu sou, vocês não podem ir. Eu sou é a consciência. É a percepção de ser que caracteriza a consciência. Os judeus se perguntaram: irá porventura para a dispersão entre os gregos com o fim de os ensinar? Os dispersos entre os gregos eram os descendentes dos judeus que haviam sido levados cativos para outros países. Os descendentes daqueles judeus mantinham a sua religião e as suas tradições. Foi a eles que Paulo e os demais apóstolos pregaram, e a partir dessa pregação inicial, os gentios, ou seja, os povos não judeus, tiveram acesso ao cristianismo. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Algumas traduções dizem: do seu ventre correrão rios de água viva. Rios de água viva correrão do seu ventre não tem o menor sentido. Ventre ou interior é a tradução da palavra grega koilias, que pode se referir a qualquer órgão interno do corpo, mas que figurativamente faz referência ao interior do homem, ao nosso íntimo. Não tem nada a ver com ventre. Na conversa de Jesus com a mulher samaritana, no vídeo número 8,
Nós vimos que a água viva representa o Espírito. A água na Bíblia representa o elemento gerador absoluto, é o princípio material. A água viva é a vida na matéria, a vida que anima a matéria, ou seja, o Espírito. Temos que lembrar da escassez de água na região e a consequente importância da água. Jesus procura uma imagem forte e marcante para gravar o seu ensinamento. Falamos antes que a festa dos tabernáculos representa aqueles que louvam a Deus, mas percebem Deus apenas como um provedor de coisas materiais. Aqueles que vivem em função do seu ego, da sua personalidade, sem se ocuparem com as coisas do Espírito. Agora era o último dia da festa. Assim como a água viva é a vida na matéria, a vida que anima a matéria, a vida que surge na matéria, quando esta festa, este ciclo de materialidade chegar ao fim, surge a percepção do Espírito, tem início a espiritualização. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Outras versões dizem que o Espírito Santo não havia sido dado. A palavra santo foi acrescentada em manuscritos posteriores. A frase original em grego diz literalmente, o Espírito ainda não era. Notamos que os discípulos de Jesus só perceberam a sua grandeza depois da sua morte. Foi depois da morte de Jesus que teve início o cristianismo, criado pelos espíritos encarnados e desencarnados comprometidos em levar adiante o seu ensinamento, praticando e propagando o seu ensino. Houve então um período de intensas práticas mediúnicas, como se vê na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 14, versículos 1 a 25, em que o apóstolo Paulo dá muitas instruções a este respeito. Alguns alegam que Paulo esteja se referindo àquilo que eles chamam de dons do Espírito Santo. Santo, para Paulo, quer dizer bom. Um Espírito Santo é um Espírito bom. Se existisse, como dizem, o Espírito Santo como uma das três pessoas de Deus, e se no momento em que Jesus falou isso ainda não havia Espírito Santo, o Espírito Santo ainda não estava disponível, se Jesus precisava morrer primeiro para depois se manifestar o Espírito Santo, como é que em Lucas capítulo 11, versículo 13, Jesus diz que Deus dá o Espírito Santo a quem o pedir? É o que está escrito aqui em Lucas. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Aqui é Jesus falando, isso aqui era válido para qualquer momento. Jesus não diz aqui que só teria Espírito Santo quando ele morresse. Na verdade, não se trata do Espírito Santo, mas de um Espírito Santo, ou seja, de um Espírito bom. Jesus, nesta passagem de Lucas, está nos ensinando a orar, a mentalizar. E nos explica que sempre que nós elevamos o nosso pensamento a Deus, os bons espíritos que trabalham em nome de Deus vêm em nosso auxílio. Deus não age diretamente sobre nós. Deus age sobre os espíritos através dos espíritos. Na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículos 4 a 11, Paulo fala sobre as diferentes faculdades mediúnicas. Se ele não estivesse falando de espíritos, não haveria por que ele falar em um dom de discernir espíritos. Se é para discernir espíritos, é porque eles se comunicavam com espíritos. Aliás, o mesmo João que escreveu este evangelho diz a mesma coisa na sua primeira epístola. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Jesus está dizendo então que a comunicação com os bons espíritos lhes seria facilitada. Tão facilitada que seria como água viva brotando do seu íntimo. O texto diz: o espírito ainda não era, ou ainda não estava, por Jesus não ter sido ainda glorificado. A tradução mais literal para glorificado seria atribuir peso ou atribuir importância, reconhecendo a verdadeira substância, ou seja, reconhecer a substância divina de Jesus. Foi depois da morte de Jesus que isso aconteceu. Jesus disse que ninguém é profeta em sua terra. Também é verdade que ninguém é profeta no seu próprio tempo. O convívio, a proximidade, muitas vezes não nos permite avaliar a importância de algumas pessoas. Então os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia?
Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, donde era Davi? Assim houve dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. A palavra traduzida como dissensão é cisma. Até hoje são comuns os cismas por causa dos diferentes entendimentos a respeito de Jesus. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhes, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades, ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. É provável que o próprio Nicodemos tenha sido informante destes fatos, já que isso não aconteceu em público. Vemos o preconceito dos líderes religiosos em relação ao povo e o preconceito contra os galileus. Chegam a dizer que nenhum profeta surgiu da Galileia, o que não é verdade. Jonas, profeta Jonas, citado por Jesus nos evangelhos de Lucas e de Mateus, era da Galileia. O próprio Elias nasceu na região da Galileia, mas na sua raiva contra Jesus, as autoridades ignoraram estes fatos. Continue me acompanhando neste estudo, muita força e paz para você. Você já se inscreveu no meu canal? Aqui embaixo há o campo para você se inscrever. Se você gostou do vídeo, clique em gostei e compartilhe este vídeo nas redes sociais para que mais pessoas possam assistir. Obrigado